Agora, por que Deus escolheu Paulo? Foi a pergunta que eu fiz lá no começo. Eu entendo que é porque Paulo era um ilustre. Porque a primeira coisa que o Senhor fala, o Senhor fala, né? Através de Ananias, né? Acho que é. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 9. Ele fala, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, né? Porque estava mandando Ananias ir lá encontrar Paulo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Perante os gentios e reis. E agora me vem a lembrança o que acontece quando o Senhor morre na cruz e não tem ninguém para tirar o corpo, para pedir o corpo do Senhor a Pilatos. Aí surgem 2 discípulos escondidos, discípulos secretos do Senhor Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, e vão pedir o corpo a Pilatos. E Pilatos os atende, porque os 2 faziam parte do Sinédrio, do Senado de Israel, do Senado dos judeus. Então eram homens ilustres, homens ricos, ilustres, que participavam da corte. E eles são atendidos por Pilatos. Agora, se fosse Pedro lá pedir o corpo do Senhor, se fosse João, se fosse Tiago, se fosse qualquer um pescador lá, provavelmente não ia acontecer nada, mas Deus tinha pessoas posicionadas nos lugares certos, com as competências corretas para cumprir a sua obra. Então, quando fala que Paulo vai falar para reis, é porque ele tinha acesso a reis. Paulo entrava na presença do rei, ele não era menor que em conhecimento, em cultura, ele não era menor que ninguém naquela corte. Aliás, tem um momento que Paulo está sendo julgado pela corte logo no final de Atos, né? Ali é interessante um detalhe, que todos entram na sala com pompa, com tudo, né? Então, e todos se sentam. E o prisioneiro é o único que está em pé. Ele é o único que está em pé e está algemado. E ele até fala para... quisera eu que fosse como eu, tal, exceto essas algemas. Festo. Né? Festo, não é? Para Festo, isso, para Festo. Mas o interessante da cena é que todos estão sentados e ali o prisioneiro está em pé. Porque aos olhos de Deus, aquele homem era o mais importante naquele recinto. Mesmo os outros tendo todos os seus títulos e tudo mais. Então, ele tinha vamos dizer, essa capacidade mundana, secular, de conversar com reis. De igual para igual, de nível... E surpreendê-los. Ao ponto deles falarem assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porque todo mundo reconhecia. Tem uma frase do Spurgeon. O Spurgeon foi um grande pregador do Evangelho na Inglaterra. Ele inclusive, professava a doutrina da eleição eterna. E ele era amigo de William Kelly. E William Kelly, no século XIX, era um ilustre. Ele era um ilustre, era um cara, um acadêmico, muito conhecido, porque falava várias línguas, conhecia línguas antigas. Inclusive, ele traduziu a Bíblia dos originais, enquanto Darby estava traduzindo a Bíblia dos originais, e um não sabia que o outro estava traduzindo a Bíblia dos originais. Mas ele falava línguas antigas, né? Ele conhecia línguas antigas e tudo mais. E o Spurgeon tem uma frase dele, num dos livros dele, que ele fala assim: William Kelly, um homem feito para o mundo, perdeu-se juntando-se aos brethren, aos irmãos. Ou seja, desperdiçou todo o seu cabedal, todas as suas vantagens, porque ele era um homem feito para o mundo, quer dizer, um homem que tinha muito para oferecer para o mundo, com todo o seu conhecimento, né? Desperdiçou tudo, porque foi juntar com um bando lá de irmão ignorante, né, que não tem nem curso, nem curso de teologia, nada, e jogou fora toda aqueles ilustres conhecimentos que ele tinha das coisas terrenas. Então, quando um incrédulo chama um cristão de ignorante, o cristão deve agradecer.
Aquele que me chamou, era um ateu, eu acho, que me chamou de mente medieval, eu agradeci a ele. Falei, realmente, você está certíssimo. A minha mente é medieval, não. Porque não vai ser nunca uma mente de acordo com os últimos avanços da ciência humana, porque o ano que vem a ciência humana já foi trocada por outra ciência humana, um pouco mais moderna.